Neste vídeo, vamos apresentar a grande diferença de uma igreja de Deus, uma assembleia local e uma organização humana. Paulo começa sua carta aos Coríntios dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Crentes mal nutridos e mal instruídos, alguns jovens e outros não tão jovens, muitas vezes não veem diferença entre uma assembleia local de crentes reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e uma igreja evangélica nominal ou organização humana religiosa. Precisamos nos concentrar novamente na ordem divina da igreja local em Deus. Havia erros doutrinários e pecados morais muito sérios em Corinto. Esses pecados e desvios são tratados nas duas epístolas àquela igreja. Isso significa que podemos ter comunhão com grupos que professam ser assembleias locais, não importando quão antibíblicas e corruptas sejam, já que Paulo tem comunhão e instrui essa igreja em Corinto tão mal espiritualmente. Ele chama de carnais, meninos. A resposta é não. Paulo, como apóstolo, lançou o fundamento da igreja em Corinto. Por inspiração, ele escreve para tratar dos problemas imediatos e assim, com outros escritos apostólicos, nos dá conclusão do canon inspirado, ou seja, a Bíblia, que nós temos em nossas mãos. Ficamos com orientação e instrução para as práticas de uma assembleia local. Não podemos ter comunhão com organizações que nunca foram fundadas na palavra de Deus. Não podemos frequentar lugares que deliberadamente e intencionalmente, ao longo de muitos anos, desobedecem ao claro ensino da palavra de Deus. A palavra igreja é a tradução da palavra grega ecclesias, que é um composto de duas palavras, klesis, que é um sentido de um chamado e um propósito, e ek, ou ecclesias. Então, ecclesias e ek, que significa fora. Portanto, o significado simples da palavra igreja é um chamado externo, um chamado para fora. Em todas as 112 ocorrências no Novo Testamento desta palavra, pode ser traduzida consistentemente pela palavra assembleia. Igreja é uma boa palavra para ser traduzida também para o português, mas tem dois usos muito errados na cristandade desta palavra. No mundo religioso, uma igreja é um edifício usado para fins religiosos ou uma organização composta por congregações de membros que adotaram um nome denominacional para distingui-la de outras organizações religiosas. Você procurará em vão no Novo Testamento para encontrar qualquer um desses usos para a palavra igreja neste sentido. Uma comparação das maneiras como o Espírito Santo usa a palavra igreja no aspecto local mostrará como é errada usá-la para um edifício, um prédio. Note uma ocorrência disto. Quanto a Saulo, ele assolava a igreja, entrando em todas as casas ou de casa em casa e lançando homens e mulheres na prisão. Atos capítulo 8, versículo 3, outra referência, e chegou a notícia destas coisas à igreja que estava em Jerusalém. Atos capítulo 11, versículo 22. Novamente Paulo escrevendo aos Romanos e falando de Áquila e Priscila, ele fala da igreja que está na casa deles.
Romanos capítulo 16, versículo 5. Essas citações mostram como é ridículo usar a palavra igreja para significar uma construção de tijolos, cimento e areia. Portanto, fica fácil de entender o porquê seria bom usar o termo assembleia local para evitar este problema de confusão pois hoje a palavra igreja se tornou um edifício. Quando o Novo Testamento se refere à assembleias, ou seja, no plural, elas são chamadas assembleias de Deus, enfatizando sua propriedade, ou seja, posse de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Nós temos também o termo Assembleia de Cristo, e isso enfatiza a soberania de Cristo, o senhorio e a liderança dele. O controle da cabeça, a cabeça ressurrecta, que é Cristo. Quando nós lemos sobre o termo Assembleias dos Santos, isso enfatiza a santidade, está enfatizando a santidade, o caráter moral dos membros, distinto dos padrões da sociedade. E quando nós lemos do termo Assembleia dos Gentios, isso enfatiza sua composição étnica, ou seja, aquela assembleia tem gentios. Temos também assembleias da Galácia, da Judéia, da Ásia, etc. Isto fala da localização, destacando as assembleias locais autônomas e nunca uma confederação de assembleias. Os princípios que distinguem a assembleia ou as assembleias do Novo Testamento reunida ou uma assembleia reunida, segundo a Escritura, são os seguintes. Primeiro, a assembleia reunida nunca aceita nenhum nome terrestre. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, que eu já citei, diz que ela invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tomar outro nome é denominar. Denominar é pecado. Organizações foram nomeadas por conveniência, invenção ou ênfase em algo ou alguém humano. Nossa atração e apego é para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto é que a Assembleia Local não pertence a nenhuma organização criada pelo homem. Hebreus capítulo 13, versículo 13, o escritor diz: saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial. O arraial aqui fala da religião do homem, levando o seu opróbrio, o seu desprezo. A Assembleia Local é separada de qualquer organização judaica ou o que existe dela hoje na cristandade. Os princípios práticos e lugares do sistema mundial religioso ordenado são alienados e hostis à Assembleia. Sabedoria e habilidade humanas, organizações seculares ou religiosas, as federações de missões ou movimentos são contrárias a uma Assembleia do Novo Testamento reunida fora do acampamento ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, uma assembleia não está sujeita à autoridade humana. Estranho para você? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4 fala que a assembleia local é caracterizada pelo poder, ou seja, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu senhorio não deve ser usurpado por um pastor, um presbítero sênior. O reconhecimento do clero e dos leigos é o erro dos nicolaítas, que o Senhor odeia. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Uma assembleia bíblica será alimentada e guiada pela palavra de Deus, pelas Escrituras, e também por uma pluralidade de anciãos. Você pode ler isso em Atos capítulo 20, versículo 28. Em quarto lugar, a assembleia não é governada pelo controle regional. O Senhor Jesus disse à igreja ou assembleia de Éfeso: estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. O princípio bíblico é o de assembleias autônomas, independentes, sem governo central de homens. O conselho apostólico foi buscado no capítulo 15 de Atos, aguardando a conclusão do cânon completo das Escrituras. Um comitê
gerencial, regional de impostores humanos é uma negação da suficiência das Escrituras, da presidência do Espírito Santo e da autoridade do Senhor sobre as igrejas. Quinto lugar, a Assembleia não segue padrões seculares. Lemos que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O padrão bíblico da Assembleia será visto na ordem divina da vontade de Deus, exibida, exibida sim, em Cristo, e na submissão do homem e da mulher em suas respectivas esferas, no lar e na Assembleia local. Sexto lugar, a Assembleia não está ocupada com rituais religiosos. Lemos que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 3 e 4. O Senhor Jesus, falando do Espírito Santo, ele diz: Ele vos guiará em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Na Assembleia reunida, o Espírito Santo controla na reunião, dando o exercício espiritual e o funcionamento do sacerdócio de todos os crentes. Todas as funções da Assembleia são espirituais, não há entretenimento social ou formalidade ritualística. Concluímos com o sétimo assunto, que a Assembleia não está em conformidade com os padrões humanos. Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Assembleia local hoje se distingue por obediência à verdade bíblica que não mudou. Este não é um credo, código ou guia de regras compilado pelo homem para a era atual. Tampouco permite as invenções e inovações do modernismo evangélico. A Assembleia local não é a melhor das denominações, mas é uma condenação das organizações sectárias e denominacionais dos homens.